pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Você que não me conhece, você está em meu canal, eu sou o Cadu Rinaldi. Aqui nós aprendemos análise gráfica, aprendemos a analisar o preço, aprendemos as técnicas da análise gráfica para a gente caminhar nos estudos quanto referente aos gráficos. Então hoje é um sabadão, estamos em OTC e eu quero trazer hoje uma aula para vocês sobre algum assunto específico. Então a gente precisa ver o que o gráfico vai nos preparar, o que vai acontecer no gráfico e aquilo que o gráfico mostrar ou aquilo que o gráfico nos apresentar no dia de hoje, a gente vai trabalhar sobre isso, tá? Enquanto isso, você que é novo no canal, que está chegando aqui, o mercado está fechado, né? Falta um dia para abrir e nós estamos em OTC. Você que é novo, que está chegando aqui no canal, você pode baixar de forma gratuita este book que eu deixo inteiramente grátis no meu canal do Telegram. São 36 páginas. Eu sei que às vezes é chato, todas as vezes eu falar isso, mas tem muita gente nova que vai chegando no canal e não sabe que tem esse presente aqui para fazer o download. Então, você entra aí no meu canal do Telegram, que está o ícone no banner do canal ou no link da descrição, que é o Treinamento Hunter. Cuidado com falsos perfis. Você vai entrar nele e vai ter a mensagem fixada, tem até a imagem aqui da capa do e-book. Você vai clicar, tem dois links para download onde você pode fazer o download, tá? Aqui dentro do canal eu deixo o que? Justamente resultados de alunos, as aulas do YouTube. O aluno mandando ontem, né? Foi sexta-feira, dia de PO. E aí, Cadu, boa tarde. Tudo bem, mestre? PO e os Hunters fazem o que? Primeira sessão, segunda sessão. É o Anderson só batendo meta. Aqui outro aluno, ó, nem fiz 40% do curso, imagina só quando chegar no 100%, Deus abençoe, mandando os resultados, só não sei o nome, né, porque não escreve o nome, é complicado eu lembrar de todos. Boa tarde, professor Cadu, fiz minha primeira retirada, ó, aluno novo, primeira retirada, primeiro saque, que Deus abençoe o senhor e sua família, obrigado pelo conhecimento que tem passado por nós alunos. Ou seja, a demonstração de que só não aprende quem não quer, né? Boa tarde, professor. Não é um horário muito bom, mas ó, somos Hunters. Ó, sexta-feira de PO, 4 e pouco da tarde, próximo ao OTC e o aluno batendo meta. Olha que sequência linda. Então, aqui eu deixo o resultado dos alunos, ó, a aula de ontem, que eu subi a aula de ontem. Outras alunos mandando resultado tudo verdinho, batendo meta, todo mundo indo bem, ó, o Cássio. Fechando a semana super positivo. Dá uma olhada nos resultados. Perfeito, perfeito. Então, eu deixo aqui todo esse hall de resultados de alunos e a experiência dos alunos para você entender como é que funciona a cabeça dos alunos. Ó, dá uma olhada aqui, Michel. Ó, olha, só vendo o contexto, observando padrão, tendência, show, gratidão, professor. Tô fechando a primeira semana do ano e já positivo. Hoje já deu. Como diz o Michel, né? Fechou ano positivo, entrou ano positivo. É só saber o que está fazendo na frente do gráfico. Sabe o que está fazendo na frente do gráfico? Não tem erro. Ó, caso você queira mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida comigo, também você pode mandar no meu Instagram. Lembrando que eu respondo quem me segue. Aqui no Instagram, na bio, tem um link. Este link contém meu WhatsApp. Além do WhatsApp, a página de aquisição do treinamento. Então, se você quer ser como esses alunos, quer realmente aprender, saber como que funciona a análise gráfica, você está convidado aí a fazer parte do treinamento, onde o seu acesso é vitalício, tira dúvidas direto comigo, tá bom? Preço aí de pão com manteiga, bem barato mesmo, para que você consiga estudar de uma forma correta e saber o que faz na frente dos gráficos. Recado dado, vamos para as aulas. Então, ó, o mercado está fechado, né? Vamos ver o que nós temos aqui. Ó, primeiro ativo aberto, Audicad. Vamos ver se o Audicad nos apresenta alguma oportunidade. Olha como é que o gráfico está trabalhando, fazendo tendência. Chegando próximo a essa região. Sinceramente eu não gosto quando o gráfico faz esses movimentos com situações muito longas lá atrás. Eu prefiro ficar de fora, Audicad.
o SDCHF. Vamos para o SDCHF, vamos ver o que o SDCHF tem a nos apresentar. Ó. Gráfico fazendo um movimento, é um movimento técnico de busca de região, né? Então o gráfico chegou aqui, fez movimento, chegou aqui, fez movimento, começa a fazer um padrão aqui de martelo, buscando o topo ali anterior. Vamos ver se ele continua o movimento. Lembrando que nós estamos em OTC, tá? Então o OTC, por mais que a gente aplique as técnicas da análise gráfica, não é um mercado aberto. Ah, Cadu, mas a análise gráfica não funciona no OTC? É claro que funciona, não é isso que eu estou falando. É que eu estou querendo dizer que, por exemplo, um filtro que eu utilizo, que é o volume, principalmente para a gente trabalhar essas situações, eu não tenho aqui. Então, é um dos setores da análise gráfica que me faz falta na hora de operar OTC. Mas quem me segue sabe como é a recomendação do OTC, como eu recomendo OTC, de que forma eu recomendo OTC, o que se deve fazer em OTC. Se você ainda não sabe, tenho vários vídeos aqui no canal, é só gabaritar as aulas aí, ou vir para o treinamento, é claro, que aí você vai entender certinho como é que funciona. Ó. Entrada então, seguindo tendência, buscando o topo lá em cima, tá lá, entrada perfeitinha. Ó, gráfico fez movimento e quando eu entrei, isso aqui era um martelo, né? Eu não sei se você lembra, a hora que eu fiz a minha entrada, esse ativo aqui, ele praticamente era isso, ó. Ele era este ativo aqui. Então o que eu fiz? Simples, né? Gráfico trabalhando em tendência, fazendo um trabalho aqui nessa região, fez um martelo, padrão de continuidade até buscar esse fundo, esse topo aqui no mínimo. E o que aconteceu? O ativo no último segundo fechou, virou um doji, mas mesmo assim o gráfico continuou fazendo seu movimento. Que movimento? O movimento de seguir tendência, movimento da estrutura do gráfico que ele está fazendo, do movimento do gráfico. Então, quando você começa a entender esses desenhos gráficos no sentido de ter a técnica, as coisas vão se tornando mais claras, tá? Então tá aqui, ó. Primeira entradinha, o SDCHF. Vamos para um outro ativo, vamos seguir a sequência aqui, ó. EURO-GBP, ó, gráfico novamente, retornando à região. Chegou aqui, ó, passou direto nessa região. Posso traçar uma linha aqui, uma linha de referência? Posso. Vai fazer muita diferença aqui para mim? Não. Aqui não vai fazer muita referência. Cadu, mas é para eu entender. Eu estou conversando como se eu estivesse falando com você. É como se você falasse assim, Cadu, mas é para eu entender se ela está numa região onde eu posso trabalhar um ativo. Por exemplo, ó, se eu tivesse volume aí, aqui, eu diria que essa região está acontecendo uma exaustão de movimento. Essa região aqui, ó, é uma exaustão de movimento. Se eu tivesse volume, como eu não tenho volume, a minha entrada vai ser baseada apenas nas estruturas do gráfico, tá? Já estou alertando você. Ah, Cadu, mas teve confirmação ali da entrada? Não, não teve confirmação de entrada. A confirmação para mim está na questão desse candle ser uma exaustão de movimento. Se eu tivesse o filtro aqui no gráfico, eu teria certeza que é uma exaustão. É por isso que eu falo do filtro do volume. Não estou me questionando ou me queixando aqui de uma entrada mal feita ou mal elaborada por causa de volume. Eu só estou querendo dizer por que nós nos aprofundamos em análise gráfica. Para a gente entender o funcionamento do gráfico, analisar o gráfico passo a passo, setor por setor, para diminuir os riscos da nossa operação. Então, se eu tenho uma análise onde eu uso o volume, que eu diminuo os riscos da operação e eu não a tenho, eu tenho um risco a mais, que é a falta do volume, tá? Mas está lá, entrada perfeita. Aqui realmente foi uma exaustão de movimento, usei as linhas de referência só para eu entender o movimento. Região de topo no fundo. Na aula de ontem eu falei muito sobre região de topo, né, região de fundo, para você aprender a fazer as entradas justamente em regiões de topo e regiões de fundo. Quando você aprende a identificar regiões de topo e regiões de fundo, você sabe que aquela região é uma ótima região para aplicação
do Price Action. O que seria isso? Opere Price Action em regiões de topo e fundo no gráfico em opções binárias. Como assim? Toda ação do preço em regiões como essa, ó, como um topo bem definido com essa, são regiões altamente lucrativas. Regiões de fundo como essa, regiões de fundo como essa, regiões de fundo como essa, regiões de topo como essa, são regiões lucrativas. Por que regiões lucrativas? Falei na aula de ontem, no mercado aberto, e trago aqui também para o OTC. Por que são regiões lucrativas? Porque são regiões de desequilíbrio. Então, mesmo você trabalhando em OTC, você tem que colocar um negócio na sua cabeça. Se existem regiões de suporte e resistência, que são regiões de topo e fundo, é onde você pode trabalhar price action, ou seja, a ação do preço, e entender a movimentação do preço naquela região, rastreando ele, para que você faça uma entrada com menos risco, é o que você tem que fazer. Isso independe se o mercado é aberto, se o mercado é fechado, é isso que você tem que fazer para você garantir a movimentação do ativo e entender o que o gráfico está fazendo. Compreendeu? Ó, entradinha perfeita, né? Vamos lá então para mais uma entrada, mais um ativo, Euro JPY. Vamos para Euro JPY. Olha o que o ativo está fazendo, deixou um gap aqui gigante, um gap gigante, ativo sai de região de topo, temos um fundo bem definido aqui nessa região, temos esse embrolho de ativos aqui no meio do caminho, né, de negociações aqui no meio do caminho. O que eu consigo ver com isso? Sinceramente, não me desperta interesse algum. Então, vamos sair de Euro JPY e vamos para Euro USD. Euro USD, chegando em Euro USD, ó, regiões com 2G. Você também sabe que regiões que têm 2G são regiões que ainda são regiões que estão trabalhando com indefinição, né? São regiões que não estão definindo a sua situação, a sua movimentação lógica, não está clara a movimentação. Eu confesso a você que estou com vontade de fazer uma entrada aqui, mas ao mesmo tempo também com esses 2Gs aqui me deixa um gráfico inseguro. Deixa eu mudar aqui, GBP-USD, o último ativo aqui que nós temos para análise. Vamos ver, ó, abriu com um gap gigante nessa região. Olha onde veio o pavio aqui, ó. O pavio veio nessa região. Gráfico trabalhando com lógica? Nenhuma. Ó, olha só onde ele veio buscar. Ele veio buscar o pavio praticamente neste fundo aqui. Um movimento totalmente meio fora do comum, né? Esses gaps, eles acontecem tanto no mercado aberto como em OTC. Só que em OTC eles acontecem muito mais. Aí você me pergunta, Cadu, tem razão para isso? Não sei dizer, porque o OTC eles são desenvolvidos pelas corretoras, né? Não sei dizer se existe um porquê, se é justamente para dar uma quebra na análise de quem está analisando, né? Sinceramente, não sei te dizer. Bom, aqui também não vejo nada. Então, por enquanto, ó, primeira entradinha aqui em USD CHF, segunda entrada em Euro GBP e vamos ver se aparece alguma oportunidade aqui, né? Vamos voltar lá no AudiCAD, ó, primeiro ativo que nós analisamos. AudiCAD fazendo aquela movimentação, chega em região de topo, faz uma firula aqui para querer fazer um pullback de queda. Pronto, já consegui entender mais ou menos o que ele quer fazer. Cadu, será que ele vai fazer o que você está pensando? Esse doji aqui, ó, esse doji aqui com o preço parando nessa região que me deixa sem intenção de entrada, mas depende do movimento que ele fizer. Eu vou colocar em risco a minha entrada aqui, tá? Todas as vezes que você vê um doji em regiões assim, ó, não aconselho você entrar, tá bom? Mas eu vou arriscar porque estou dentro de uma estrutura gráfica, estou vendo um movimento, não posso ficar aqui, hoje é um sábado, não posso ficar aqui meia hora, 40 minutos na frente do gráfico, e eu vou colocar em risco. Por que eu vou colocar em risco? Porque essa região de doji,
é uma região de indecisão. Ele já mostrou que tem uma indecisão aqui, já mostrou que tem uma indecisão aqui, ó, na mesma região. Cadu, então por que que você entrou mesmo assim? Porque o gráfico fez movimento de tendência para buscar fundo, ó, para buscar fundo, seguindo a tendência. Então eu vi o movimento acontecendo, mesmo ele tendo essa região de indecisão que ele pudesse travar o movimento, tá lá. O Price Action, ele me mostra o quê? Ó? Um volume maior do candle aqui em relação a esses candles, não me mostra? Mostra, ou seja, ele mostra força. Mais uma vez eu falo para vocês, se tivesse o volume aqui seria mais clara a minha entrada. Porém, eu estou seguindo a tendência e depois dele chegar nesse topo, mostrar correção e mostrar padrão de continuidade de tendência, não tem como eu ficar de fora. Eu poderia aqui procurar outros ativos, analisar os outros ativos, ficar mais tempo à frente do gráfico? Poderia, mas eu coloquei em risco, porque eu estou altamente lucrativo, coloquei em risco. O que eu quero dizer para você que é colocar em risco? Existe uma dúvida. Qual é a dúvida? Dessa região de indecisão no gráfico. Isso aqui é uma região de indecisão. Então, para eu utilizar o Price Action numa região de indecisão, eu tenho que sanar todas as minhas dúvidas. Onde seria a minha dúvida? No volume financeiro ali na região, que é justamente o filtro que eu não tenho. Por isso que eu falo colocar em risco. Porque quando eu entro e não falo que está em risco minha operação, é que eu estou vendo os 5 sentidos da análise gráfica funcionando. Quando falta um sentido, ou eu não consigo enxergar aquele sentido na análise gráfica, que é o que eu ensino no treinamento, e você que vier para o treinamento vai entender, onde nós vemos todo o contexto gráfico, depois nós vemos regiões, tendência, padrão de vela, volume, entre inúmeras questões em relação a teorias, movimentos, análises do gráfico, você vai entender operar o gráfico nesses 5 setores. Quando faltam dos 5 setores, o que causa? Causa um ponto de interrogação. Ou seja, eu não tenho 100% de convicção da minha entrada. Por isso que eu falo da dúvida. Então, paira uma dúvida. Eu sei o que o gráfico está fazendo, eu sei o movimento que ele pode fazer, mas existe uma dúvida aqui que pode me tirar do trade. Só que o Price Action que acontece aqui na região, ele é claro. Por quê? Porque o preço já chegou, tocou um topo lá no passado. Região de resistência. Houve correção. Fez padrão de continuidade de tendência. Entrou força de venda para continuar a jogar o preço a buscar fundo. Ou seja, tudo colabora para que o movimento venha a dar certo. Então, aprenda a operar Price Action em regiões de topo e fundo no gráfico em opções binárias. Aprenda a operar Price Action em regiões de topo e fundo em suporte e resistência. Seja OTC, seja mercado aberto, em opções binárias. Porque você vai ver que a sua assertividade vai mudar muito, muito. Ah, Cadu, então significa o seguinte, ó. Aqui é um fundo, não é? Por que que se eu tivesse entrado comprado aqui, eu tinha tomado tinta, ó, porque rompeu? Aí está a questão do contexto gráfico. Aí é que está você aprender, entender e saber o que é uma análise gráfica. Não é porque tem um topo e um fundo, ele é obrigado a corrigir. Não, não é assim, né? Se fosse assim, seria simples demais. Você tem que entender todo o contexto gráfico de acordo com as técnicas da análise gráfica. Por isso que eu digo, quando você se aprofunda e estuda passo a passo como é que funciona o mercado, você aprende de uma forma que não tem como você voltar atrás. Você só não aprende se não quiser. Você viu aqui, ó, as entradas tranquilas que eu fiz, ó. AudiCAD, EuroGBP, USD CHF, tranquilo. Aqui no AudiCAD ainda falei que teria esse empecilho aqui, essa dúvida, mas mesmo assim eu fiz, tá lá, ó, um 3-0 num sábado de OTC, mais de 170 dólares aqui, ó, tranquilo, ganhei minha sessão, meu dia aqui das aulas do YouTube. Eu só espero que você deixe um like, comente, né, em forma de gratidão por essa aula, e dizer para você que se você utilizar o Price Action, aprenda a operar Price Action em regiões de topo e fundo
no gráfico em opções binárias. Aprenda a utilizar o Price Action regiões de topo e fundo em suporte e resistência, que você vai ver como vai clarear a sua visão. Mas para isso você precisa entender as teorias que estão por trás disso, as movimentações corretas, qual é o setor passo a passo que você tem que analisar. É um método onde você realmente aprende como aplicar a análise gráfica, tá bom? Se você quiser aprender, o treinamento está aí com um preço justo, preço de pão com manteiga, é só entrar em contato. Caso contrário, eu tenho aqui aulas todos os dias no YouTube, a partir das 18 horas e 15 minutos, onde eu trago super dicas para você ir se aprimorando e se desenvolvendo e aos poucos aí ir entendendo como é que funciona a análise gráfica, tá bom? Um super sábado para vocês aí. Eu espero te ver então numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.